É com prazer que a gente se encontra novamente nesse canal do YouTube para comentar a segunda parte da pesquisa do Datafolha realizada no dia 13 de dezembro de 2012, referente às torcidas de futebol, né? A gente pode verificar que, longe de alguns mitos e algumas constatações, a pesquisa, de fato, ela aponta para algumas surpresas. Por exemplo, a gente pode ver, por questão de gênero, algumas constatações interessantes, onde as torcidas com maior presença feminina são a do Flamengo com 52 pontos e, pasmem, meus amigos, do Grêmio com 51 pontos. Em contrapartida, os times mais masculinos encontram-se no Santos com 64 pontos, no Internacional com 62 pontos e, de quebra, empatado com o Internacional, São Paulo, quem diria, com 62 pontos. No que tange a idade, vale ressaltar que, mesmo o Flamengo não tendo títulos expressivos e mal tendo o Brasileiro em 2009, ele ainda fica em primeiro lugar na camada correspondente aos que possuem idade compreendida entre 16 a 24 anos, com o patamar de 30 pontos. E ela lidera, seguido, dentro do contingente de seus respectivos torcedores, do Corinthians, onde 28% dos seus torcedores compreende essa faixa etária. E, ao mesmo tempo, você tem também o Palmeiras com 28 pontos, o Vasco com 27 e o São Paulo com 26. E aí vocês podem reparar que só o Corinthians, com crescimento de títulos a partir da subida da Série B para a Série A, a vitória da Copa do Brasil, a Libertadores e automaticamente Mundial, fez com que fidelizasse o aumento no número de novos jovens, de uma nova geração que viesse a torcer pelo seu clube, pelo clube de Parque São Jorge. Por incrível que pareça, alguns mitos são quebrados. Por exemplo, quem acha que o clube do Botafogo é uma torcida realmente envelhecida, onde a maioria dos torcedores compreendem a faixa etária acima de 60 anos, está relativamente equivocado. Vale entender que, dentre os que têm 60 anos ou mais, o Botafogo ele compreende apenas 12%, contra um expressivo percentual dentre a sua torcida de 39% de botafoguenses que compreendem a idade entre 45 anos e 59 anos. Como explicar esse fenômeno? Se porventura os jovens do início da década de 70 e prosseguindo até os anos 80, e que hoje compreende entre 45 a 59 anos, vieram torcer para o clube alvinegro carioca quando justamente o Botafogo não tinha sequer conquistado o título. Vale lembrar que o Botafogo não conquistou nenhum título de expressão, aliás, nenhum título nem carioca, desde 1969 a 1989, quando ele ganha o Campeonato Carioca em cima do Flamengo pelo placar de 1-0 com gol de Maurício. E depois desse status de 45 a 59 anos do Botafogo, a segunda maior geração do Botafogo está entre os jovens que compreendem a faixa de 25 a 34 anos, que são a faixa de 19 pontos da torcida do Botafogo. Provavelmente é a geração que acompanhou a era Túlio e que com certeza pôde torcer mais pelo Botafogo. A gente pode verificar quase que a mesma faixa referente ao Botafogo na do Fluminense. Dos 45 a 59 anos é um pouco menor que o Botafogo, 5 pontos a menos, com 34 anos. Provavelmente a geração que pegou Rivelino no final dos anos, final dos anos 70, até aquela geração de ouro que pega 84, 85, e aí você vê mais ou menos o auge da era do Fluminense nesse período. E aí a gente tem algumas peculiaridades, por exemplo, além disso, ensino fundamental. Quem acha que o Flamengo é o time que tem maior quantidade de torcedores entre os que têm ensino fundamental com 41 pontos, está enganado. Porque o ensino médio supera o fundamental do Flamengo com 46 pontos. O time que tem entre os seus respectivos torcedores maior contingente de pessoas com ensino fundamental é o Santos Futebol Clube. 49 pontos contra apenas 11% com o ensino superior. 11% do ensino superior do Santos, que é inclusive inferior aos 12% do Flamengo. Sabia, companheiros? 12% do Flamengo, 14% do Corinthians e 11% do Santos no ensino superior. Só para vocês terem uma ideia, né, nesse contingente, o Santos
se aproxima, em segundo lugar, de pessoas que têm ensino fundamental, do Internacional com 47 pontos. E no ensino superior, quem é o mais hegemônico dentre as suas torcidas? É, por incrível que pareça, Atlético Mineiro. 30 pontos. Só para vocês verem a diferença, o segundo colocado é o Fluminense, com 27 pontos. E sobre os partidos? Vale lembrar que no primeiro vídeo eu não sequer cheguei a mencionar que, na ordem, os principais partidos em contingente de torcedores por entrevistados foram, em primeiro lugar, PT, segundo lugar, PMDB, terceiro lugar, PSDB e quarto lugar, PDT, com uma leve vantagem frente a outros partidos como PV, PSB, DEM, PSOL, PP, PTB, PSD, PRTB e outro partido. E aí a gente pode verificar algumas peculiaridades. No PT, o maior contingente dentre os seus torcedores está, pasme, no Palmeiras, com 37 pontos, e no Fluminense, com um contingente de 43 pontos. Além disso, se formos pegar para a nossa realidade do PDT, a gente pode verificar que, longe de acharmos que o clube de massa maior seria do Flamengo, a gente vê que é um equívoco. O Flamengo só tem 2 pontos dentre seus torcedores que apoiam o PDT. No Vasco, 3 pontos. E quais são os clubes que apoiam o PDT? Pasmem, os clubes tricolores. Grêmio com 4 pontos e Fluminense com 5 pontos. E aí, meus amigos, a partir disso a gente tem outras séries de fatores, como se a ocupação principal, se a pessoa faz parte da população economicamente ativa, ou se não, se ela não é economicamente ativa. E a gente tem alguns mitos, mas o que vale ressaltar, pelo menos em linhas gerais, é o que aqueles que percebem apenas até 2 salários mínimos familiares, ou seja, até R$ 1.244, sem dúvidas, o clube de regatas do Flamengo, com 52% dentre os seus torcedores. E por fim, a gente pode ver que, dependendo de uma boa gestão ou não, os clubes que têm uma gestão voltada à fidelização dos seus componentes, dos seus torcedores e a defesa de um plantel maior de qualidade, na profissionalização dos quadros e no investimento na base da prata da casa, são os que têm mais propensão a vencer. Vejamos, Corinthians em 1993 mal tinha ganhado um campeonato brasileiro e estava começando no seu auge disputando títulos contra o Palmeiras. Tinha 10 pontos em 1993. Em 2006 ele estava com 13 pontos. E em 2010 estava com 14 pontos, mal saindo da Série B. E agora, em 13 de dezembro de 2012, subiram mais 2 pontos, alcançando a cifra de 16%. O Flamengo, em contrapartida, que tinha 17 pontos, hoje, por incrível que pareça, está na marca dos 16 pontos. Falta de profissionalismo, falta de uma gestão qualificada, de fidelização dos torcedores, enfim. A gente tem N motivos para fazer tais explicações. E algumas constatações para finalizar. Quem é a maior torcida dentro dos estados? Por exemplo, muitas pessoas achavam que no Rio Grande do Sul ou na região sul, a maior torcida era de fato a do Internacional, seja pelo caráter popular, seja pela sua abrangência, e no entanto a gente vê que é um ledo engano. Eu, por exemplo, sou rubro-negro, mas no Sul eu tenho um carinho enorme pelo Internacional, mas é um fato triste que eu tenho que constatar, é que o Grêmio tem 26 pontos de torcedores na região Sul, contra apenas 13 do Internacional, que empata tecnicamente com o Corinthians com 12 pontos, e depois com metade deles vem o Flamengo com 6 pontos e o São Paulo com 5. E aí a gente tem outras constatações. Enquanto as pessoas fazendo as propagandas falavam que o Corinthians era um clube de abrangência nacional, muitas vezes eles se esquecem, por incrível que pareça, que o Rio Grande do Sul não tem quase nenhum corintiano, não tem quase nenhum flamenguista. O Rio Grande do Sul é polarizado entre o Grêmio e o Inter, isso é óbvio. Em contrapartida, na região Nordeste, a hegemonia é franca do Flamengo, com 22 pontos contra 12 do Corinthians. E no Norte e Centro-Oeste, nem pensar, Flamengo 23 pontos, Corinthians 13, São Paulo 11, Palmeiras 6 e Vasco 5. O único objeto de questionamento que eu tenho é da onde que vem toda essa torcida do Palmeiras. A única discordância que eu tenho frente a essa pesquisa
mesmo com a margem de erro, o caráter do Palmeiras ser superior ao Vasco. Ao meu ver, o Vasco é a quarta maior torcida, com um grande contingente de torcedores na região norte, nordeste e parte do centro-oeste. Outra questão é, será que a quantidade de torcedores do Grêmio é tão superior que chega a ser quase o dobro do Inter, ou estamos ainda na margem de erro? Mas uma coisa deve se apontar: o crescimento constante e leve do Grêmio e a diminuição leve do Internacional logo após o título da Libertadores que ele teve, o seu último título, e posteriormente fraca atuação, a sua atuação frágil, da qual fez com que caísse 1 ponto de percentual de torcidas. E por fim, a gente pode verificar que as grandes torcidas de massa são aquelas que têm maior interesse por futebol e pela Copa do Mundo. Por exemplo, Flamengo e Corinthians, cada um deles tem 19 pontos de muito interesse pelo futebol e 19 pontos de interesse pela Copa do Mundo. Em contrapartida, os clubes que têm quase nenhum interesse hegemônico, por incrível que pareça, são os clubes de massa, só que com um percentual bem menor. Flamengo com 12 e Corinthians com 10, no nenhum interesse por futebol. E na Copa do Mundo, nenhum interesse. Flamengo 10, Corinthians 9. E aí, quais conclusões que a gente pode tirar? Em primeiro lugar, nem sempre clube de massa que tem presidentes que tenham um forte apelo popular, necessariamente, se não tiverem uma grande gestão no sentido de profissionalismo, no sentido de massificar a ideia do clube junto aos seus torcedores, ele terá êxito. Essa é a primeira lição. Segunda lição, nem sempre o mito de um clube popular de fato é um clube popular. Por exemplo, o Bahia era considerado como clube popular e, no entanto, o que acontece na região Nordeste, ele empata com Vitória da Bahia. 4 pontos, tanto Bahia quanto Vitória, ou seja, há um certo equilíbrio. Outro ponto, é necessário que os clubes que, por acaso, uma vez ou outra caem na Série B, mas que voltam para a Série A e reforçam o seu time e têm caráter profissional, com certeza são os clubes que mais crescem. E por incrível que pareça, nada melhor que a paixão do torcedor para fazer com que as novas gerações venham torcer pelos seus respectivos clubes. Mas não adianta você apostar na nova geração pelo amor e pela paixão do clube se em contrapartida não há profissionalismo e se não há times competitivos para fazer o time chegar pelo menos às decisões dos títulos. Enfim, eu termino esse longo vídeo na certeza que eu posso contar com o seu apoio, com a sua ajuda, com a sua opinião e com a sua crítica. É uma pesquisa que gera várias controvérsias porque envolve paixões, envolve idiosincrasias, envolve, na verdade, a vivência, o amor e muitas vezes a passionalidade que temos pelo nosso clube de coração, onde, por incrível que pareça, mesmo com a péssima gestão de alguns dirigentes oportunistas, acima de tudo está o nosso amor ao clube, a nossa devoção ao clube e, acima de tudo, a dedicação pelo clube que aprendemos a nascer, a vivenciar, a torcer até o fim das nossas vidas. Enfim, é a mensagem que eu coloco como reflexão, na certeza que, a partir dessa pesquisa, os clubes em voga que estão analisando essas pesquisas possam, acima de tudo, fazer com que as suas gestões sejam referência no campo profissional e, acima de tudo, que elas possam fazer com que, no Brasil, como país do futebol, sejam, acima de tudo, referências a nível latino-americano e mundial. Um grande abraço e obrigado pela paciência. Tchau.